O Atlético teve 2 escanteios contra a Chape, salvo engano, e 3 no último jogo. Ou o inverso, 5 escanteios durante 180 a 200 minutos. O Atlético tem sido um time menos profundo e mais associativo. Até os pontas, que o Atlético tá jogando com pontas, eles trazem o jogo pra dentro, para um time tabelar, para o time dialogar. O gol do Coelho contra a Chapecoense é muito isso. Exatamente. E aí você vê que o Hulk tá ficando livre pra ser um cara, um quarto, quinto homem do meio de campo. Ele sai carregando igual um caminhão desgovernado no anel rodoviário. E olhando o gol de frente. E olhando o gol de frente. E deixa essa função talvez pro Reinier, que faz melhor, pro Vitor Hugo, que chega também melhor. Então, assim, o Atlético começa a ser um time com cara de equipe. O Atlético não tinha isso. Verdade. Barba, ele... E é gostoso ver um time vertical, né? Dele, não, eu adoro. Pô, eu gosto, cara. Eu adoro. É um problema, tem que ficar tocando a bola assim pra esperar o time recompor. Não, e outra coisa, precisa, e aí nós estamos falando de um cara que primeiro que ele se impõe naturalmente, né? A postura do Barba se impõe naturalmente. Aí quando você conversa, e é óbvio que você também tem seus contatos dentro do clube, cara, tem gente dentro do clube que te passa uma ideia do dia a dia. Sim. Cara, tá legal. Por exemplo, vamos pegar da época do Cuca, tá? Vamos voltar na época do Cuca. Aí você fazia contato com... Eu encontrei com um jogador na bomba de combustível um dia lá na Pampulha. Eu tava voltando e tal, do Confins, parei lá, encontrei, aí papo vai, papo vem. E aí, falou, cara, vai virar nada não. Vai virar nada não. Aí, beleza. Aí depois encontrei com o outro, ainda sobre o Cuca. E a gente vai montando de um por um, né? Não sei o quê. Aí veio o Sampaoli. Aí disseram pra mim, não, Sampaoli o negócio tá melhorando. Mas claro, pegou uma terra arrasada com o Cuca, qualquer melhora que acontecer ali, né, vai ser notada. Não, o pessoal o Sampaoli tá cobrando muito nos treinamentos, porque com o Cuca a gente não treinava. Eu contei isso na televisão, inclusive, numa oportunidade. Aí beleza. Aí o Sampaoli veio, aí quando você ia conversar com gente que não é jogador, que não tá ali, porque às vezes o jogador fala que o trabalho tá sendo bem feito, até pra não se expor, não expor o treinador e tal, você vai conversar com gente do clube, fala, cara, não vai virar. Eu tô aqui, eu tô vendo, não vai virar. É verdade. Mas por que não vai virar? Não sei, não vai virar. Aí você começa a ficar desconfiado. E não virou. Aí agora vem o Barba. Aí você fala com jogadores, eles têm elogiado. Você fala com funcionário do clube e eles têm elogiado. Aí tem alguma coisa ali, cara. Tem alguma coisa ali. Aí você vai conversar com gente lá de cima, aí diz assim, cara, me lembra muito a pegada do Milito. Eu tô falando da seriedade, das estratégias, de ser um cara respeitado, ser um cara que se impõe, que todos os jogadores respeitam e tal. Então eu só posso acreditar que vendo o Atlético nos últimos jogos dentro de campo e olhando pra tudo que tá sendo feito, tá nítido que tem um trabalho ali, cara. Se vai ganhar do Puerto Cabede eu não sei, se vai ganhar do Santos na Vila eu não sei, mas tem alguma coisa ali. Eu não acho que o Atlético foi lá mas Chapecoense, porra, mas não tinha perdido um jogo lá até então. O Atlético vai lá e deita nos caras. Ele é um cara muito discreto, né? Essa impressão que ele passa, um cara de poucas palavras ali. Fala tranquila. Não é agitado como era o Sampaoli, não é de ficar reclamando como era o Cuca, mas parece que ele buscou primeiro a unidade do grupo e depois corrigir a defesa, que era o mais urgente. Isso aí que você falou é muito importante, tá? E não fique enchendo o saco da direção toda hora, não, porque a direção explicou pra ele, antes da vinda dele, o elenco que nós temos é esse aqui, a condição é essa aqui, pra chegar alguém tem que sair. E é no meio do ano. Cara, até onde eu sei, ele não fica importunando o Brax e nem os donos o tempo todo pedindo jogador. Porque ele sabe que não tem jeito. E ele foi acostumado a trabalhar com pouco. Na Onde condição ele veio. econômica da Argentina, a Argentina, é estranho a gente falar isso, né, pra muita gente, mas diante da economia da Argentina, do Brasil, que não tá melhor, mas perto da Argentina, a gente Eu acho que ele teve um pouquinho melhor, né, Betinho, no Estudiantes, porque ele trabalhou em Colón, equipes que são de orçamento e ele muito tirou mais baixo. muita coisa desses times, né? Então, assim, ele deve estar ele tá com o maior orçamento, né? Então, assim, pra quem tá aqui, não é o melhor, pra ele é talvez a melhor limonada, né? A limonada suíça da vida dele. Então, ele vai tirar o máximo. E aí, quando ele chegar a gritar, a bater na porta, ele vai ter que ser ouvido. Porque ele vai apresentar números, porque quando você pede, né? Igual o Gui, que é aí considerado filho do Everton, né? Quando Meu ele chega filho, aqui, meu filho. Quando o Gui chega pra negociar alguma coisa,
ele chega com argumento técnico, fiz isso, entreguei aquilo. E aí ele tem subsídios para poder fazer com que os números dele melhorem e o cara tenha medo de negar alguma coisa para ele. Verdade. Então quando o cara te apresenta alguma coisa, é difícil negar, né? Então ele tá construindo a caminhada para falar, testei todo mundo aqui no tempo que vocês pediram. Faltou isso aqui no elenco. E vai fazer isso discretamente. Então ele colocou todo mundo pra jogar. Tomás Pérez, o Minda teve minutos com ele, o Cassierra tá jogando, Sampaoli deixou meio de lado essa galera, né? Com ele tá todo mundo jogando. Então ele tem propriedade pra chegar lá em junho, julho e falar, vai errar. Não quero fulano. E o Tomás Pérez jogar bem, então é mérito do Barba. Mérito do Barba. Com certeza. E vai errar pra caramba. Vai errar. Ele entende todo o processo? Não. Toda vez que você faz uma ruptura, até o cara entender onde é o bebedouro da Cidade do Galo, tô falando isso de uma forma, né, hiperbólica, claro, né? Você gasta um tempo para entendimento do cenário, dos perfis, quem é que é a cozinheira que coloca mais arroz para mim, a que é mais ranzinza. Tudo isso faz parte do cenário de adaptação, né? Então, ele tá construindo uma relação que eu acho que tende a ser longeva e que o atleticano, eu coloquei quando ele chegou, que a gente consiga falar 1000 dias sem acidentes de trabalho, ou seja, sem trocas de treinadores no Atlético. Será que é possível? Então, o Atlético é um dos que uma construção, né? Olha, eu tive